te ajudar, porque Ele pode, porque Ele tem poder. Mudará tua sorte, fará teu sorriso renascer. Ele é o eu sou da sarça ardente, é o grande Jeová. Ele vê, Ele fala, Ele ouve o teu clamor. Atos capítulo 26, versículo 19. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. 2 Timóteo 4 e 7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, dos últimos cultos de doutrina, Deus tem me dado mensagem sobre um assunto que é fundamental na vida do cristão: a revelação. Para cada luta, para cada desafio, para cada obstáculo que o diabo lança contra as nossas vidas, Deus sempre nos dá uma nova unção, uma nova visão e uma nova revelação para combatermos as inovações de Satanás. Vimos também que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus somente faz coisas mediante a revelação às nossas vidas do que Ele quer fazer. Agora preste muita atenção, por favor, dentro desta sequência de mensagens que Deus vem revelando ao meu coração. Neste fim de semana, quando estava orando, buscando a Deus em jejum, em oração, o Senhor continuou a falar comigo. E Deus falou ao meu coração a respeito da seguinte questão: por que tantas pessoas que têm revelações tão lindas de Deus na sua vida, passam-se os anos e essas revelações não se cumprem? Quantos irmãos que dizem: Deus revelou que Ele tem tal e tal coisa comigo, mas ele morre e as coisas que Deus revelou não acontecem? Será que Deus não revelou? Será que era mentira dele? Será que era um sonho de barriga cheia? Será que eram profetadas? O que aconteceu? Às vezes nem são profecias, mas Deus revela-se ao coração da pessoa. E as coisas que Deus lhe revela não acontecem. Por que não acontecem? O que aconteceu que as coisas não aconteceram? Por que razão? E eu vou mais além. Eu diria que uma altíssima porcentagem ou percentual de pessoas não veem cumpridas na sua vida as revelações de Deus. Pior do que dizer que em muitos a revelação não ocorre, pior do que dizer isto é dizer o que eu estou dizendo, que a maior parte das pessoas que obtêm uma revelação de Deus para a sua vida, esta revelação não se cumpre. Nós vemos que o apóstolo Paulo teve uma revelação de Deus. E quando chegou no final da sua vida, ele disse: combati o bom combate. E aí ele diz assim: eu completei a carreira. O que Deus me revelou aconteceu na minha vida. Eu completei a minha carreira. Aleluia! Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, entre as suas últimas palavras, estava a palavra: Pai, está consumado. Completei. A revelação se cumpriu. Oh, aleluia! Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava preocupado com seu filho ministerial Timóteo. E ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 1,18. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Escute bem o que ele diz: segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo para Timóteo: Timóteo,
Agarra esta revelação que Deus te deu. Oh, aleluia. Agarra as profecias da qual tu foste objeto. E firmado nessa revelação que Deus te deu, combate, combate, combate. Vai combatendo, vai combatendo, vai combatendo, vai guerreando, vai guerreando. Oh, glórias a Deus. No capítulo 6, no versículo 12, de novo o apóstolo Paulo lembra a Timóteo: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado. Vai combatendo, Timóteo, e vai tomando posse da revelação que Deus te deu. Toma posse da revelação, mas tu tem que combater. Tu tens que combater firmado nesta profecia. Tu tens que combater firmado nessa revelação que Deus te deu. Porque se você não combater, tu não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para ti. Deus já havia revelado, mas ele tinha que combater. Firmado na revelação, ele tinha que combater. Ele tinha que lutar. E aqui, meus irmãos, começa o primeiro problema. A maior parte das pessoas não combatem pela revelação que Deus lhes deu. Isto bem demonstra, meus irmãos, que embora Deus tenha um propósito conosco, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E eu posso rejeitar a revelação de Deus para a minha vida. Ou mesmo não rejeitando, eu posso não combater por ela. E eu não vou alcançar o que Deus tem para a minha vida. Nós temos que combater, firmado na revelação que Deus nos deu. Oh, glória a Deus! Algumas coisas nos impedem de alcançar este final. Algumas coisas nos embaraçam neste combate. E Deus mandou-me falar aqui esta noite sobre 4 coisas. Preste bem atenção. Gostaria de convidar-vos a ler a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 12 e versículo 1. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem pode dar glória a Deus por essa revelação? Deus deu uma revelação para Abraão baseada em 4 partes. Primeira parte, Deus revelava para ele uma terra. Deus disse: eu vou te dar uma terra. Segunda parte da revelação: eu vou te dar uma descendência. Terceira parte da revelação: eu vou te abençoar. E a quarta parte da revelação: o teu nome vai ser grande entre toda a terra. Todo mundo vai saber que tu existe. Amém? Glória a Deus. Agora, meus irmãos, Deus deu esta revelação para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade ele recebe essa revelação de Deus. Sua esposa tinha 65 anos de idade. Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo anterior, que a sua esposa era estéril. Sara não podia ter filhos. E Deus dá esta, então, revelação para Abraão. Tu vais ter uma terra, tu vais ter uma descendência, embora seja casado com uma mulher que seja estéril, e tu já tenha 75 anos, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Aleluia! Isto aqui é revelação para um guri de 18 anos, mas Deus revela para um rapaz de 75. Esta revelação que eu tenho para ti, Abraão. Agora, meus amados, a palavra de Deus nos mostra, então, alguns obstáculos para a obtenção da revelação. A primeira coisa que Deus me mostra na palavra é o envolvimento, escute bem, o que impede o resultado da revelação na vida do homem. O envolvimento e a confiança com as heranças do mundo, incompatíveis com a revelação dada por Deus. Quando Abraão recebeu esta revelação, ele já tinha coisas na sua vida. Ele já tinha uma herança dos seus 75 anos de idade. E aquela herança, parte daquela herança era incompatível com a revelação de Deus para a sua vida. Primeira coisa, Abraão sabia que a sua esposa era estéril. Abraão sabia que ele não poderia ter descendentes. Abraão vivia em um regime patriarcal. Ele tinha muitos agregados ao seu redor. Mais adiante no livro de Gênesis nós vemos, por exemplo, que em uma das batalhas que Abraão enfrentou, ele tinha somente homens preparados para a guerra. Ele tinha quase 400 homens
400 homens que moravam, 400 famílias que moravam com ele, ao redor dos seus negócios. Ele era um grande fazendeiro, tinha os seus agregados, seus empregados. Ele tinha que ter alguém para quem passar tudo isto. E Abrão, sabendo que a sua esposa era estéril, tendo já perdido a esperança de ter um filho, Abrão tinha escolhido um herdeiro para todos os seus bens. Era o seu sobrinho, filho de seu irmão, chamado Ló. E agora Deus diz para Abrão: Abrão, sai da tua parentela, deixa todos os teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Era muito difícil para Abraão abrir mão da sua herança. Todos os anos investindo naquele moço Ló, para ser o seu sucessor. E agora Deus diz assim para ele: deixa o Ló. É difícil. Ló era a esperança de Abraão. Todo o seu futuro estava projetado em cima de Ló. E Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma terra e vou te dar uma descendência. E Abraão sai da sua terra, mas Abraão leva Ló consigo. E vai o Ló enrabixado no Abraão. A promessa não era para Ló, era para Abraão. A revelação não era para Ló, era para Abraão. E Abraão sai com Ló e vão caminhando. E acontece, meus amados irmãos, que esta herança que Abraão carregava era incompatível com a revelação que Deus tinha lhe dado. Deus disse para Abraão: Abraão, não é da descendência do teu irmão, é da tua descendência. É na tua semente que eu vou abençoar as famílias da terra. Não é na família do teu irmão. Não é por meio do teu irmão e do seu filho, teu sobrinho. É da tua semente. Oh, glória a Deus! E diz a Bíblia, meus irmãos, que eles vão caminhando juntos. E diz o versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E diz o versículo 5 do capítulo 13, Ló que ia com Abraão, agora escute, Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Escute bem. A herança que você traz lá da sua vida passada é incompatível com a revelação que Deus tem para ti. Você pode até caminhar um pouco junto, até pode andar junto, mas chega um momento que se torna incompatível. Ou você fica com a sua revelação, ou você fica com Ló. Porque chega o momento que as duas revelações, a antiga e a atual, a mundana e a divina, elas começam a se chocar uma com a outra. Era pouca terra para o rebanho de Ló e para o rebanho de Abraão. E você não pode servir aos dois senhores, tem que escolher um, ou a Deus, ou a Mamon, ou ao Senhor, ou às riquezas. Ou a revelação de Deus, ou toda a bugigangue, a herança que você carrega junto com você. Deus estava dando uma oportunidade para Abraão. E Abraão não aproveitou a oportunidade de Deus e levou Ló consigo. E agora estava um grande problema, porque os rebanhos dele se chocavam. Os interesses se chocavam. Os interesses não eram os mesmos. Abraão tinha interesse em sustentar as suas ovelhas, o seu gado. Ló tinha interesse em sustentar as suas ovelhas, o seu gado. E os poços eram poucos, e o campo era pouco. E a guerra começou entre eles. Agora escute, Abraão andava, e Deus nunca lhe mostrava a terra. Abraão dizia: Deus, onde é a terra que o Senhor mostrou? E Deus quieto, Deus calado. Abraão estava em Canaã: Senhor, onde é a terra? E Deus quieto, Deus calado. E Abraão ali em Canaã, ele já estava em cima da terra, mas não conseguia tomar posse, porque a bugiganga estava com ele. Ele já estava em cima da terra, ele já estava com a bênção, mas não conseguia tomar posse da bênção, pastor Jones. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Quem sabe quantos aqui estão esperando o tempo da bênção de Deus. O tempo já chegou, mas enquanto você não largar Ló, você não pode ver o que Deus tem para a tua vida. Oh, aleluia. Quem sabe alguém pensa assim: para eu ser usado por Deus tem que ir para a China, para os Estados Unidos, para o Japão. Não, já chegou o teu tempo, mas Deus está esperando que você largue o Ló. Oh, Maia Shondaramahai.
Deus falou com Abraão. Abraão toma coragem e vai ter com Ló. E diz assim para o Ló, Gênesis 13:8. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Então Ló escolheu deixar Abraão onde Abraão estava. E diz a Bíblia, e Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ele foi e deixou Abraão. E partiu para o Oriente e se separaram um do outro. Aí diz o versículo 14. Quando Ló foi embora, Deus disse assim para Abraão, Abraão, ergue os olhos. Amém, Senhor? Ergui os olhos. O que eu faço agora? Olha aí. Olha onde tu estás aí. Aí ele olhou. Tá bom, olhou onde tu estás? Olhei. Agora, desde onde tu estás, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para tudo que é lado aí. Tudo isto é teu. Tudo isto é teu. Senhor, não vou precisar viajar mais não, rapaz. Tu já estava no teu lugar, mas Ló estava aí te incomodando. O lugar é teu. Toma posse da terra, toma posse da bênção. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus não tinha ainda dado a terra para ele, Deus não tinha mostrado nada para ele, porque se Deus tivesse mostrado, ele ia ficar com a tranqueira do Ló junto com ele, ia atrapalhar tudo a bênção. Os rebanhos não teriam água nem pasto, porque a tua herança do mundo é incompatível com a revelação que Deus deu para a tua vida. Aí, meus irmãos, quando ele larga Ló, Deus então diz para ele, versículo 16, agora sim, Abraão, agora gostei, rapaz. Farei agora a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Começou a cumprir-se na vida de Abraão a revelação. A revelação da terra começou a cumprir-se. E Deus renova para Abraão a revelação da sua descendência. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? O Espírito Santo está falando contigo. Eu não sei qual é o Ló que você carrega. Eu não sei em que você confia. Em qual bagagem, em qual herança que você confia tanto. Abraão confiava no Ló. Abraão achava que a sua descendência era por meio de Ló. Abraão, ele era especialista nesse negócio de dar uma ajudinha em Deus, um jeitinho em Deus, um jeitinho para as coisas de Deus. Coitado do Abraão, andava no início, era neófito ainda. Lá adiante, em Gênesis capítulo 20, versículo 11, a Bíblia diz, meus irmãos, que o Abraão, coitado, era tão fraco na fé no início da sua carreira, pastor Carlos Alberto, que além de levar o Ló consigo, o Abraão disse assim para Sara, a Bíblia diz lá no Gênesis 20, o Abraão disse assim para Sara, negócio é o seguinte, Sara, Deus nos mandou aí cruzar o mundo fora, e tu sabe, Sara, que tem homens maus por aí, tem homens que não temem a Deus. Vamos fazer o seguinte trato, para ninguém me matar, para te roubar de mim, quando a gente chegar no lugar, eu vou dizer que tu é minha irmã, tá bom? A Bíblia diz que Sara era muito bonita, muito linda. Mas Rosângela acha o irmão Carlos Alberto bonito. Sara era muito bonita, e Abraão disse isso para ela, olha, vamos combinar isso. Tu vai dizer que tu é minha irmã. Aí, se alguém gostar de ti, vai te namorar, pronto, é minha irmã, acabou, não tem problema. E fica tudo certinho, fica tudo bem. Que coisa, confiança no jeitinho humano, pastor Carlos Alberto. Querendo ajudar Deus com a mente humana, com o raciocínio humano. Às vezes alguém diz assim, eu tenho uma chamada de Deus, mas primeiro eu vou fazer meu pé de meia, porque eu não quero nunca depender da igreja, não quero nunca depender de Deus. Então primeiro eu vou comprar uns 10 apartamentos, vou alugar, aí eu tenho dinheiro para fazer a obra de Deus sem depender da igreja. E você vai agarrado no Ló, e Deus te chamando para a sua obra, e as almas indo para o inferno, cidades clamando por ti, mas você não consegue confiar em Deus, você vai carregando Ló contigo. Gênesis capítulo 16, a Bíblia fala de um outro problema terrível que aconteceu com Abraão. Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão,
eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Escute aqui a palavra, não perca nenhuma vírgula. De novo, agora não era mais herança do mundo, agora era carne. Escute, muita gente não recebe a revelação de Deus pelas suas decisões carnais, depois de já ser crente, depois de receber a revelação de Deus. Agora já não era o Ló que ele tinha desde antigamente, não. Agora era uma coisa nova. Sara diz, para a gente ter um filho, Abraão, para se cumprir a profecia de Deus, tu pega a minha escrava, tu tens um filho com ela, e este filho vai ser como se fosse meu filho. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão comete aquele erro terrível. Toma a escrava de sua esposa e ela concebe. E imediatamente os problemas começam a acontecer no lar de Abraão. Agora escute aqui um mistério tremendo. A Bíblia diz que Agar começou a desprezar Sara. E Sara foi se queixar para Abraão e disse: Abraão, esta mulher aí concebeu, está grávida e está me desprezando. Abraão olhou para Sara e disse assim: olha, ela está nas tuas mãos, faz o que tu quiseres com ela. Parecia, meus irmãos, que era o momento de Deus libertar Abraão de um problema que ele ia enfrentar, que ele ia pagar um preço muito caro no futuro. E diz a Bíblia que Sara humilhou Agar e Agar foi embora. Parecia que estava tudo resolvido. Abraão não sentiu nada do seu coração, afinal, ele não conheceu seu filho, ele não tinha emoções. Parecia que está tudo resolvido. E quando Agar estava fugindo, diz a Bíblia que Jesus apareceu para Agar. E Jesus, o anjo do Senhor com A maiúsculo, uma teofania, Jesus diz para Agar: Agar, volta lá para a casa de Abraão. Volta para lá. Volta para lá. Abraão errou e ele vai ter que pagar pelo seu erro. Ele vai ter que aprender alguma coisa. Volta para lá. Tu vais ter um filho, o nome do teu filho vai ser Ismael. Ele vai ser, Ismael é o pai dos árabes. Veja que coisa tremenda. Jesus disse assim: este menino vai ser pai de uma nação. Ele vai ser como um jumento selvagem, indomável. Ele vai lutar contra todos os povos e todos os povos vão lutar contra ele. Imagine só a profecia do que está acontecendo hoje com o mundo árabe. Um povo indomável, pode prender, ele se mata, se arrebenta, mas não consegue domar os árabes, de jeito nenhum. E Jesus disse isso para Agar: volta para lá. E Agar voltou. Filho nasceu o filho de Agar. Quando aquela criança nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. 86 anos de idade. Entre os 86 anos e os 90 anos de idade, Abraão, mostra-nos a Bíblia, ele fica impotente sexualmente falando. Tudo indicava então que Ismael era o seu filho, o filho da promessa. Diz a Bíblia em Romanos 4,19 e Hebreus 11,12, que Abraão agora era um homem amortecido. Quando ele completa 90 anos de idade, Ismael tinha 4 anos. Deus tem encontro com Abraão. E Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu vou restaurar a tua fecundidade. Gênesis 17:6 diz a Bíblia que Deus diz para ele: eu far-te-ei fecundo extraordinariamente. Aleluia, glória a Deus. Passam-se os anos. 9 anos depois, pastor Carlos Alberto, Deus tem um novo encontro com Abraão. Agora Ismael já tinha 13 anos. Deus tem um novo encontro com Abraão. E Deus diz assim para Abraão: Abraão, a tua descendência, Abraão, não é com jeitinho não. Não é da escrava não. Não é com coisa da carne não, Abraão. As minhas coisas não são feitas na carne, Abraão. A descendência que eu falei para ti, a revelação que eu te dei, é da tua esposa. É de Sara. Abraão diz para Deus: Deus, eu tenho 99 anos de idade, minha mulher tem 89, quando a criança nascer eu vou ter 100 anos e a minha esposa 90, eu já sou amortecido, Deus. A Bíblia diz que além de Sara ser estéril, ela já não menstruava mais.
Como é que vai ser um negócio desses? Faz 25 anos que o Senhor me deu esta revelação. O Senhor espera eu ficar amortecido. O Senhor espera a minha esposa ficar completamente inútil para a procriação, para depois o Senhor vir falar comigo, que é de Sara. E Ismael, como é que fica? Tu sabes que eu amo Ismael, Deus. E Deus diz para ele, Ismael não. Eu não vou chamar tua descendência de Ismael. É de Sara. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. É de uma mulher do meu povo. Agar é egípcia. Eu não tenho nada com o Egito, meu filho. Meu negócio é com o meu povo. Oh, anda, xandaramanda, garachaya. Até aqui tu confiaste na tua esperteza, na tua carnalidade, pois eu te digo, não é Ismael. Mas Ismael, Deus, o que vai acontecer com ele? Vai morrer? Não, não vai morrer, mas não é ele. Eu tenho uma promessa também. Eu dei uma revelação para a mãe de Ismael. Ele não vai morrer, ele vai ser uma grande nação, mas não é ele a tua descendência. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Iramara Shanda Gabahai. Uramanda. Oh, carabachanda. Oh, glória a Deus. E Gênesis 21, primeiro diz a Bíblia, que Deus então visitou Sara, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Aleluia. No tempo determinado que Deus lhe falara. Oh, glória a Deus. Não adianta dar um jeitinho na revelação, meus irmãos. A revelação tem um tempo determinado por Deus. E temos que nos submeter a Deus. Oh, aleluia! A revelação de Deus não se cumpre com as coisas da carne, mas com as coisas do Espírito. Não é por meio de Ismael, é por meio de Isaque. Agar representa a carne, Ismael as obras da carne. Sara representa o Espírito e Isaque usou o fruto do Espírito. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Mas e agora, meus irmãos, surge a dúvida. Como é que Isaque vai ser o sucessor se Ismael era o primogênito? E havia a lei da primogenitura, o herdeiro era o primogênito, Ismael era o primogênito. Quem sabe muitas vezes Abraão pensa, mas será que ele vai morrer? Não morre, é promessa de Deus. Quem sabe então ele vai embora, mas também não ia embora. E o menino ia crescendo. Quando o menino tinha mais ou menos 14 anos de idade, Ismael tinha 14 anos, nasce o Isaque. E agora escute, preste atenção. As obras da carne grande, e a obra do Espírito um nenezinho. Aleluia. E a obra do Espírito começa a crescer, 1 aninho, 2 aninhos, 3 anos. Aleluia. E o Isaque fez 3 anos, e o Ismael 17. Quando ele faz 3 anos, o Abraão faz um banquete. Era o banquete do desmame. Quando o menino era desmamado com 3 anos, então fazia um banquete. É hoje que faz a festinha do primeiro ano, naquele tempo eram os 3 aninhos. E aí o menininho já estava ali com 3 anos. Já dizia mamãe, já dizia papai. Já estava conversando, já estava brincando. Aleluia. Glória a Deus. Escute. O Espírito e a carne não podem habitar juntos. A Bíblia diz que existe uma guerra entre o Espírito e a carne, entre a revelação de Deus e as nossas decisões carnais. E diz a Bíblia Sagrada que quando agora o outro tem 17 e ele 3, os dois começam a brigar. E o Ismael começa a caçoar do Isaque, pastor Carlos, e começa a brigar. E Sara olha para aquilo, e Deus fala o coração de Sara. Deus diz, minha filha Sara, vocês têm que escolher, ou a minha revelação vai morrer, ou vocês mandam Ismael embora. Se Ismael ficar aqui, eles vão brigar. Ismael vai matar Isaque. Ele é mais forte. Ele tem 17 anos, Isaque tem 3. Meus amados irmãos, não dá para conciliar carne e espírito. Carne não é para ser controlada. A Bíblia diz que nós temos que crucificar a carne. As nossas decisões carnais que nós tomamos, por mais que nos doam, nós temos que pegar todos os seus frutos e mandar embora. Porque senão a nossa revelação vai morrer. Ismael vai trancar o teu Isaque.
Eu sinto uma glória de Deus, uma unção de Deus aqui. Eu não estou pregando esta noite como vosso pastor, estou pregando uma profecia de Deus para a sua vida. É uma profecia de Deus para a sua vida. Ou você manda o Ismael embora, ou ele vai matar a tua revelação. O projeto de Deus para a tua vida vai sucumbir. Até um pouco vai junto. Até um pouco vai junto. Mas o projeto de Deus na tua vida começa a crescer, crescer, crescer. E chega uma hora, meu querido, que é ou um ou outro. É um ou outro, irmão Jones. E você escolhe. Aleluia. E Sara então procura Abraão e diz assim: Abraão, manda Ismael embora. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que aquilo, na versão em português diz, pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, Gênesis 21:11. Mas no hebraico original, a palavra que é traduzida para muito é a palavra od. E a palavra penoso é a palavra diara. Sabe o que significa isto? Significa extremamente estremecedor, dando a ideia de que Abraão chorava convulsivamente, tremendo o seu corpo diante da posição que ele teria que tomar. Abraão começa a se convulsionar, o peito de Abraão arfava, as suas lágrimas rolavam, o seu corpo tremia, as suas emoções lhe arrebentavam o peito, como se uma laranja subia na sua garganta. Oh, aleluia! E ele vai diante de Deus. Deus é meu filho. Deus, há 17 anos que eu acompanho. Eu vi ele crescendo no ventre da sua mãe. Eu me lembro do primeiro gemido, do primeiro choro dele quando ele nasceu. Eu me lembro do banquete do desmame. Eu me lembro quando ele tinha 13 anos de idade e eu e ele nos circuncidamos no mesmo dia quando o Senhor nos ordenou. Quantas vezes vivemos juntos, caçamos juntos, brincamos juntos. E ele tremia extremamente. E Deus diz: manda Ismael embora. Manda. Ou a tua revelação que eu tenho para ti vai morrer. Os dois não vão conseguir ser herdeiros juntos. Ismael é primogênito, Abraão. Tu tens que escolher. Deus, manda embora. Aquela foi a pior noite de Abraão. As entrelinhas da Bíblia mostram que ele não conseguiu dormir. E de madrugada, ele prepara um pão. Eu posso ver aquele pão regado com lágrimas, pastor tranquilo. Um pão amargo. Ele pega um odre de água. E ele não aguenta esperar amanhã. Ainda era noite, era escuro. Ele vai lá, acorda Agar. Põe uma mochila nas costas de Agar com o pão e com o odre. Vai lá na cama onde está Ismael. E pela última vez pega o seu filho nos braços, já com 17 anos, um moço. E diz a Bíblia que ele vai até Agar e entrega o seu filho. E a Bíblia diz uma frase terrível. Ela diz assim: e Agar e seu filho saíram errantes. Sabe o que significa errante? Significa sem destino, pelo deserto de Berseba. Ele não pôde nem dizer para onde eles tinham que ir. Ele só disse: vocês saiam por aí, eu não sei por onde. Saiu andando por este mundo de Deus. Aleluia, aleluia. Agora escute, tem uma revelação profunda de Deus aqui. Por quê? Por que que Deus não anestesiou o coração de Abraão? Por que Deus permitiu que ele estremecesse das suas emoções? Por que Deus permitiu que quando Ismael sai errante pelo deserto, os pedaços do coração de Abraão saem juntos? Por quê? Existem pelo menos 3 razões. A primeira razão pela qual Deus nos permite sofrer, quando nós temos que abandonar aquilo que não é dele, é porque não foi ele que nos deu. Ele não tem compromisso com o meu sofrimento e com o teu sofrimento por causa das nossas carnalidades. Nós temos que sofrer calados, dando glória a Deus, no momento de nos libertar daquelas decisões que nós tomamos em nossa vida. Deixar as coisas da carne dói, porque as coisas da carne nos causam deleites, nos causam prazeres, nos causam satisfação, mas você tem que passar por essa dor. Aleluia. Em segundo lugar, alguém diz assim: mas por que Deus permitiu isso? Há poucos dias atrás eu aconselhava uma senhora. Esta senhora
querendo sair do mundo, querendo tomar uma decisão para ser membro da igreja, e carregava junto consigo uma decisão dessas, um concubino com quem ela vivia. E ela dizia assim para mim: pastor, mas eu tenho que deixar esse homem. Eu disse: sim, mas eu o amo, pastor. Por que Deus permitiu então que eu o amasse? Por que Deus permitiu então que esse homem fosse tudo para a minha vida? Eu falei para ela: permissão de Deus não é a vontade de Deus. Até eu dei um exemplo para ela: se você se jogar de 6 metros de altura, você vai se quebrar toda. E você não pode se levantar e dizer: Deus, por que o Senhor permitiu me quebrar? Você se jogou. E as nossas decisões que nós tomamos, embora permitidas por Deus, nós temos que pagar pelas suas consequências. Deixar as coisas da carne dói. Desmanchar, arrancar o que nós plantamos dói. Mas Deus está te chamando para você mandar Ismael embora da tua vida. Deus está dizendo para você deixar essas coisas que estão atrapalhando a revelação de Deus para a tua vida. Você pode gostar delas, você pode amar estes hábitos, estes costumes, você pode amar estas coisas, você tem que deixá-las. Mas o que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer se eu deixar estas coisas, pastor? Lá em casa o que vão dizer? Abraão pensava a mesma coisa sobre Ismael. O que vai acontecer com Ismael? De Ismael Deus cuida. Deus vai cuidar de todo esse assunto. Faça o que Deus manda você fazer. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh ramanda shalabakanda raya shurianda. Quem quer força de Deus para mandar Ismael embora, levante a sua mão. Dê glória a Deus. Você que quer limpar a sua vida, limpar a sua casa, limpar a sua família, limpar o seu ministério. Você tem que deixar essas coisas, senão a tua revelação vai morrer. A terceira coisa pela qual Deus permite que nós soframos, sabe por que é? Para que a gente saiba que as decisões na carne, elas têm uma consequência. Se a gente fizesse, meus irmãos, as coisas erradas e depois saísse tudo tranquilo, de lombo liso, como diz o gaúcho, faz as bagunças, tudo, depois não sofre nada, sai tranquilo. Ah, pastor Carlos Alberto, a gente ia ser tão terrível. Mas Deus permite que a cada decisão errada que a gente tome, para sair daquilo ali, a gente sofra, a gente gema, para não cair mais. Para não cair mais. Para que você não caia mais. Alguém está vendo algum Ismael na sua vida aí? E quer que Deus mande ele embora? E quer mandar ele embora? Levante a mão. Quem está vendo? Quem está vendo algum Ismael na sua vida? Deus está mostrando. Deus está mostrando. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aquela televisão que está atrapalhando a tua vida espiritual, meu irmão, manda embora. Mas vai doer, pastor Humberto. Manda embora em nome de Jesus. Eu não sei o que está atrapalhando a tua revelação. Você sabe. E eu quero falar para os jovens de nossa igreja agora, especialmente. A Bíblia diz que experiência parecida que Abraão teve com Ismael, Abraão também teve com Isaac, pastor Carlos Alberto. Um dia Deus disse assim para Abraão: Abraão, um dia eu disse para você mandar Ismael embora, você mandou. Pois agora eu quero que você mate o Isaac, sacrifique o Isaac. Aleluia. Mas pastor, o Isaac não era a revelação de Deus? Era. Pastor, mas se o Abraão, quando Deus mandou Ismael embora, o Abraão chorou, se estremeceu ao extremo, passou sem dormir a noite inteira, e agora, quando aconteceu com o Isaac, o Abraão ficou bem tranquilo, não chorou, não pareceu penoso para ele. Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada em Gênesis 22, depois dessas coisas pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Abraão, diz a Bíblia Sagrada, que bem cedinho se levantou, não via a hora de levar o filho para lá. E foi 3 dias caminhando com ele, irmão Cledinei, 3 dias, bem tranquilo, dando glória a Deus, cantando corinho, aleluia, foi lá com seus pregados, 3 dias caminhando. Nem parecia aquele Abraão que quase se desmanchou chorando quando Deus pediu Ismael. Mas será que ele não amava Isaque? Claro que amava. Deus ainda disse: o teu filho a quem tu amas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então onde está indo Abraão? Está indo lá em Moriá.
Fazer o quê? Oferecer um sacrifício para Deus lá. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Por que que Deus pediu que Abraão matasse a própria revelação de Deus? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque Deus não quer que você ame o teu ministério mais do que Ele. Oh, glórias ao nome de Jesus! Oh, glórias ao nome de Jesus! Sabe de uma coisa, meus irmãos? Tem gente, isso acontece muito quando eu trato às vezes casos de pecado de obreiro. Tem obreiro que quando a gente vai tratar um caso, um pecado dele, ele chega na frente de mim, a primeira coisa que ele pergunta é assim: pastor, e como é que fica o meu ministério? Meu Deus! Em vez de perguntar: pastor, como é que fica a minha salvação? Pastor, como é que fica a minha salvação, pastor? Pastor, como é que fica o meu ministério? Abraão, eu te dei uma revelação. Eu fiz nascer esse teu filho de uma mulher estéril, que já não tinha mais suas regras. Tu eras homem amortecido, pois me dá de volta a revelação, ela é minha. Amém, Deus? É teu? Toma, é teu. Não é meu. Aleluia. Aqui está a grande diferença. Quando as coisas são nossas, são da carne, para largar dói. Porque a nossa é da carne. Mas quando estamos no Espírito, nada é nosso, tudo é de Deus. Para largar Ismael foi uma guerra. Para largar Isaac foi moleza. Porque Isaac era de Deus. Oramanda Gamachaya. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sou de Deus. O meu ministério é de Deus. Está tudo nas mãos dele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Abraão não sofreu, em primeiro lugar, porque ele sabia que Isaac não era dele, mas era de Deus. Ele disse para Isaac, quando Isaac lhe perguntou: pai, onde é que está o cordeiro? E Deus disse assim: meu filho, o cordeiro para ele proverá. Aleluia, aleluia. O negócio é com ele, não é mais comigo. Eu não tenho mais nada com isso, agora é com ele. Em segundo lugar, a Bíblia diz em Hebreus 11:17 o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 19, diz assim: por que ele foi tão tranquilo? Porque considerou que Deus era poderoso para até ressuscitá-lo dentre os mortos. Oh, glória a Deus! A promessa é de Deus. A revelação é de Deus. Quando Deus revela, quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia, pode ficar tranquilo. Se Deus prometeu o ministério e você está entregando para Ele, pode ficar tranquilo. Oh, aleluia. O teu negócio é ter comunhão com Deus. É ter comunhão com Deus. Você não pode idolatrar o teu ministério. Você não pode idolatrar a tua mensagem, a tua pregação, o teu cântico, o teu negócio tem que ser com Deus. Você sente o ministério evangelístico, não sente? Então não te preocupa com ele. Põe no altar no Monte Moriá e pastoreia a igreja, porque a revelação que Deus tem para ti pode parecer morta, mas Deus ressuscita. Quando colocamos o nosso ministério, a revelação que Deus dá no altar de Deus. Oh, glória a Deus. Escute você, moço, moça, filho de crente, que na igreja, você olha para uma mocinha e diz assim: ai meu Deus, essa aí é a revelação de Deus para a minha vida. É a minha escolhida. Aí você tem 15, 16 anos de idade, assim, vou namorar ela, se eu não namoro ela, outro pega. Não, se é de Deus, ninguém vai pegar, aleluia.
Glória a Deus. Agora, se você amar mais ela do que a Deus, você vai perder até a tua revelação, tá vendo? Tem muita gente que perdeu o ministério porque amou o ministério mais do que a Deus. Tem muita gente que perdeu toda a revelação que Deus tinha porque amou mais a sua revelação do que a Deus. Tem gente que, se a gente convidar para viajar 2 dias para pregar numa campanha, ele vai, mas convidar 2 dias para jejuar, ele não fica. Por quê? Porque está amando mais um ministério, mais uma revelação do que o Deus da revelação. Não idolatre a tua revelação, não idolatre o teu ministério, não idolatre a tua bênção. Sacrifica tudo isto no Monte Moriá. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ele vai te ajudar porque Ele pode, porque Ele tem poder. Mudará tua sorte, fará teu sorriso renascer. Ele é o eu sou da sarça ardente, é o grande Jeová. Ele vê, Ele fala, Ele ouve o teu clamor. Deus viu a angústia, o vazio dentro de tua alma, o lamento, a tristeza e a aflição, também tua dor. Ele somente é quem pode te dar alegria, resolver teu problema e fazer-te vencedor. Pensas em teu coração, Deus me abandonou. Não há mais solução para os problemas meus. Meu filho, Deus diz a você: eu estou contigo. Hoje você saberá porque Ele é Deus. Ele vai te ajudar porque Ele pode, porque Ele tem poder. Mudará tua sorte, fará teu sorriso renascer. Ele é o eu sou da sarça ardente, é o grande Jeová. Ele vê, Ele fala, Ele ouve